Olha aí, pessoal, essa questão aqui de vestibular. A expressão 0,125 elevado a 15 é equivalente a... Observa aí como é simples a resolução dela. Primeiro eu vou transformar aqui esse número decimal em uma fração. Fica... Fica assim, ó, 125 sobre 1000. E o expoente lá fora, que é o 15. Agora, pessoal, eu vou transformar o numerador e o denominador dessa fração em dois expoentes. O primeiro fica 5 elevado a 3, que vai dar 125, e 1000 é 10 elevado a 3. E o expoente aqui, o 15, fica lá fora. Dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever essa fração que está aqui dentro, jogando esse 3, que se repete no numerador e no denominador, para fora. Da seguinte forma. Fica 5 sobre 10 e o 3 fica ali fora. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Estou usando uma propriedade da potenciação, que diz que quando tem uma potência de uma fração, o expoente é aplicado tanto ao numerador como ao denominador, certo? Só que eu estou indo de trás para frente, tá bom? Aí não vamos esquecer aqui o nosso 15. Faço um colchete aqui e coloco o 15 lá fora. Dessa forma eu faço o seguinte... Isso aqui é igual a 5 décimos. E aplicando outra propriedade da potenciação, eu faço 3 vezes 15, que é potência de uma potência. Eu posso fazer essa multiplicação. 3 vezes 15, que dá 45. Ok até aí? Isso daí, pessoal, é igual ao seguinte, ó. Eu vou simplificar a fração 5 décimos. Dividindo em cima, numerador e denominador por 5, nós temos o seguinte. 5 dividido por 5 é 1, e 10 dividido por 5 é 2. E lá fora, nós temos o 45. Então, ficou 1 meio elevado a 45. Aí você nota que não tem essa opção aqui, do jeito que está aqui dessa forma. Mas o que eu posso fazer? Eu posso inverter, em vez de ficar 1 sobre 2, fica 2 sobre 1, que é igual a 2. E quando eu faço isso, essa inversão, o sinal do expoente aqui, ele troca. Se ele está positivo, fica negativo. 2 elevado a 45, que é a nossa letra D de dado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço. E para concluir, pessoal, eu deixo aqui uma passagem bíblica para vocês. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, que diz assim: Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Repare que o P, aqui de pastor, está maiúsculo. E bispo também está com a inicial maiúscula, que é o B. Significa, meus queridos, que ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, e ovelhas desgarradas sem pastor, ela está sujeita a diversos tipos de ataques. Ataque de lobo, ataque de vermes, de pestes. Ou seja, desgarrado, sem pastor, ela não está cuidada, ela não está orientada. Mas ele diz que esse grupo de pessoas aqui para quem ele escreveu, o apóstolo Pedro, eles voltaram, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. O pastor é aquele que cuida da ovelha.
é aquele que deu a sua vida pela ovelha, é o bom pastor. Note aí o P maiúsculo, o Senhor Jesus. E ele dá a vida pela ovelha, ele orienta a sua ovelha, ele cuida das suas ovelhas. Isso é o que um pastor faz. E o bispo dá a ideia de um supervisor. Ou seja, Jesus, além de cuidar de nós, de nos proteger, de nos curar das enfermidades, dos ataques, das pestes, além disso, e é interessante que sobre isso ele fala aqui, ó, e pelas suas feridas foste sarados, né? O pastor que cura as nossas feridas, além de curar, meus queridos, ele também é o nosso supervisor. Ele vê a nossa entrada, ele vê a nossa saída. Um bispo, ele faz isso, ele supervisiona as igrejas para saber se está tudo correndo bem. E o Senhor Jesus, ele supervisiona a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. De maneira que onde estamos, seus olhos estão sobre nós. Tá certo? E se você não voltou ainda a esse maravilhoso pastor, aproveita essa mensagem agora e te reconcilia com o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.